Olá, seja bem-vindo ao canal, iniciando um outro vídeo sobre o ESUNESP, Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Unesp. E antes de começar qualquer outro artigo, eu gostaria de voltar aqui no tema do vídeo anterior e fazer não diria nem uma retificação, mas um complemento do artigo 47. Ele fala sobre a dispensa ou cessação de designação. Eu não sei muito qual é a diferença entre dispensa, né? Eu digo isso porque pode surgir a dúvida, né? Nossa, mas dispensa, de repente lá na prova ele vai colocar dispensa e você vai pensar que é demissão, ou vice-versa, ele vai falar de demissão e você vai falar que é dispensa, vai achar que é dispensa. Então é importante que a gente perceba que são coisas diferentes, tá? Demissão é uma coisa, dispensa é outra. Ao que pude perceber, né? Se alguém souber mais detalhadamente aí, pode comentar aqui embaixo, vai ser muito bom para mim e para outras pessoas. Mas ao que percebi, dispensa se dá nos casos de, né, segundo a minha interpretação e a minha dedução, dispensa se dá nos casos de servidores em cargos de comissão e confiança, como cita aqui. Por quê? Porque eles não podem ser demitidos daquele cargo, que é só um cargo de confiança. Então ele vai ser dispensado daquele cargo e, se for o caso, ele vai voltar para o cargo de início dele. Né? No caso de ser um servidor ali da Unesp que está ocupando a função em confiança, ele vai voltar para o cargo antigo dele. Então ele não vai ser demitido da Unesp, ele vai ser dispensado. E no segundo caso, né, por que ele não vai ser demitido? Porque ele está em estágio probatório ainda. Então ele não foi devidamente admitido para ser demitido. Ele ainda está no período de estágio. Então ele vai ser dispensado. E creio eu, segundo, como disse anteriormente já, segundo a minha dedução, a demissão deveria ocorrer após o estágio probatório. Então os indivíduos em estágio são dispensados. Os indivíduos já contratados, já admitidos e que já conquistaram a sua permanência, eles serão demitidos devido aí às suas atitudes, e aí vai ter o processo administrativo para que isso ocorra e tudo mais. Mas aí ocorrerá a demissão, né? Aí nos casos que citar os artigos 176 e 177. Então é só isso que eu gostaria de falar, né, que há diferença entre dispensa e demissão. Se alguém souber ao certo aí, se não for isso que eu falei, mas eu acredito fielmente que seja, mas se não for e alguém souber, pode comentar aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado e vamos seguir aqui com o próximo título. Título 3, da contagem de tempo de serviço. Artigo 48. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. Serão computados os dias de efetivo exercício à vista do registro de frequência. Então, ele quer dizer que vai ser computado como dia de efetivo aqueles que forem computados como frequência lá no ponto que você bateu. Parágrafo 2. O número de dias será convertido em anos, considerados estes como de 365 dias. Então, se houver lá 2.000 dias, vai ser tudo dividido em anos. Artigo 49. Serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o servidor estiver afastado do serviço em virtude de. Então, todos aqueles dias de férias que você tirou são considerados dias de serviço, né, para meios legais. Né? Se você precisar aposentar, acredito que esse seja o caso, né, principal. Então vai ser considerado o tempo que você ficou de férias, não vai ser subtraído, olha, o fulano ele tirou, na carreira dele, ele trabalhou 35 anos na Unesp, mas ele tirou 30 dias de férias por ano, então ele vai ter que trabalhar mais todos os meses, senão não consegue aposentar. Não. Então esses períodos de férias serão contabilizados, considerados como dias efetivos de serviço para esses casos legais. Inciso 2.
Casamento, até 8 dias. Então, você casou, tirou aqueles 8 dias, não vai ser subtraído isso dos seus dias de efetivo serviço. Inciso 3. Falecimento do cônjuge, companheiro, filhos, inclusive natimorto, enteados, pais e irmãos até 8 dias. Então, se você pegou uma licença ali de falecimento de algum parente, do que se trata esse inciso, esses dias também não vão ser descontados lá do seu... eles vão ser considerados como dias efetivos para meios legais. Inciso 4. Falecimento de avós, netos, padrasto, madrasta, sogros, cunhados e tios até 2 dias. Então, você vai ter 2 dias nesse caso que serão considerados. Né? No caso de... A gente pode perceber aqui, né, de parentesco mais próximo, são mais dias considerados para meios legais como dias efetivos. E parentesco um pouco mais distante são só 2 dias. Convocação 5. Convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei. 6. Licença por acidente de trabalho ou por doença profissional. 7. Licença gestante. 8. Licença compulsória. 9. Licença prêmio. 10. Faltas abonadas até o limite de 6 por ano, sendo no máximo uma por mês. 11. Afastamentos no interesse da universidade. 12. Doação de sangue devidamente comprovada por um dia em cada 3 meses de trabalho. 13. Trânsito em decorrência de mudança de sede de exercício, até 8 dias. 14. Participação em provas de competições desportivas oficiais dentro ou fora do estado ou do país. 15. Suspensão se o servidor for declarado inocente. Então, nesse caso aqui, se você foi inocente, foi suspenso, mas você foi inocentado no processo administrativo, então esses dias de suspensão que você teve serão considerados como efetivos para meios legais. 16. Promoção de sua campanha eleitoral nos termos da legislação vigente. 17. Participação em exames supletivos e vestibulares. 18. Participação nas operações do projeto Rondon. 19. Comparecimento ao IANSP, ou órgãos oficiais da assistência médica na forma da legislação vigente. 20. Licença paternidade até 5 dias. 21. Licença adoção. 22. Exercício de mandato de entidades de classe nos termos da lei. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge o companheiro desde que, mantida a vida em comum, observado o espaço de tempo estabelecido na legislação vigente, ou dessa união haja um filho e persista a vida comum. Artigo 50. São considerados também de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o servidor deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo municipal, se o horário de sessões coincidir com o de trabalho. Parágrafo único. No caso de vereança remunerada, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimento ou remuneração, salvo se por eles tiver optado o servidor. Artigo 51. Para efeito de aposentadoria, será contado o tempo em que o servidor esteve em disponibilidade nos termos da legislação vigente. Então, aqui, exclusivamente para efeito de aposentadoria, aquela hora eu usei um exemplo. Aqui ele está usando a aposentadoria mesmo, exclusivamente para aposentadoria. Tá? Aquela hora era em meios legais, né? Em situações legalmente, aqueles dias dessas situações seriam considerados de efetivo serviço. Agora, exclusivamente para aposentadoria, será contado o tempo em que o servidor esteve em disponibilidade. Lembra aquele servidor lá atrás que foi voltar para sua função, mas não tinha mais a função, e ele foi obrigado a ficar parado lá, recebendo a remuneração, mas ficou encostado até surgir essa vaga?
esse tempo vai ser contado para tempo de aposentadoria. Artigo 52. O tempo de licença para tratamento de saúde e as faltas médicas serão contadas somente para efeito de disponibilidade e aposentadoria. 1. Suprimido. 2. Suprimido. Artigo 53. O tempo de mandato eletivo federal, estadual ou de prefeito municipal em que seja exigido afastamento por exercício do mandato será contado de acordo com a legislação vigente. Artigo 53-A. O tempo de serviço público prestado ao Estado de São Paulo e às suas autarquias, sob regime estatutário, será contado para todos os fins. Então, finalizando aqui mais um vídeo, muito obrigado a você que acompanha e vamos juntos lendo e interpretando o ESUNESP, o Estatuto dos Servidores da Unesp. Muito obrigado a você que acompanhou até o final e bons estudos. Até a próxima!